Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 6º, março de 1863, número 3. A luta entre o passado e o futuro. Como já nos havia sido anunciado, neste momento acontece uma verdadeira cruzada contra o Espiritismo. De vários pontos assinalam-se escritos, discursos e até atos de violência e de intolerância. Todos os espíritas devem regozijar-se, porque é a prova evidente de que o espiritismo não é uma quimera. Fariam tanto barulho por causa de uma mosca que voa? O que acima de tudo excita essa grande cólera é a prodigiosa rapidez com que a ideia nova se propaga, não obstante tudo quanto fizeram para detê-la. Assim, nossos adversários, forçados pela evidência a reconhecer que esse progresso invade as camadas mais esclarecidas da sociedade, e até mesmo homens de ciência, estão reduzidos a deplorar esse arrastamento fatal que conduz a sociedade inteira aos manicômios. A zombaria esgotou seu arsenal de piadas e sarcasmos, e esta arma, que se diz tão terrível, não conseguiu pôr os galhofeiros de seu lado, prova de que não há matéria para riso. Não é menos evidente que não desviou um só partidário da doutrina. Longe disso, eles aumentaram a olhos vistos. A razão é muito simples. Reconheceu-se prontamente tudo quanto há de profundamente religioso nessa doutrina, que toca as fibras mais sensíveis do coração, que eleva a alma ao infinito, que faz reconhecer Deus àqueles que os haviam desconhecido. Arrancou tantos homens do desespero, acalmou tantas dores, cicatrizou tantas feridas morais, que as anedotas estúpidas e vulgares, a ela tiradas, inspiraram mais repulsa que simpatia. Em vão os zombeteiros deitaram os bofes pela boca para provocar o riso à sua custa. Há coisas das quais sentimos instintivamente que não podemos rir sem cometer um sacrilégio. Se algumas pessoas, todavia, não conhecendo a doutrina, senão pelas facécias dos engraçadinhos, tivessem imaginado que não se tratava de um sonho vão, de lucubrações de um cérebro doentio, o que se passa é bem feito para os desiludir. Ouvindo tanto discurso furibundo, devem dizer de si para si que é mais sério do que pensavam. A população pode dividir-se em 3 classes: os crentes, os incrédulos e os indiferentes. Se o número de crentes centuplicou em alguns anos, só pode ter sido à custa das 2 outras categorias. Mas os espíritos que dirigem o movimento acharam que as coisas não caminhavam bastante depressa. Ainda há, disseram eles, muita gente que não ouviu falar de espiritismo, sobretudo no campo, e é tempo de a doutrina ali penetrar. Além disso, é preciso despertar os indiferentes entorpecidos. A zombaria fez o seu papel de propaganda involuntária, mas esgotou todas as flechas de sua aljafa, e os dardos que ainda lança estão rombudos. Agora é um fogo muito pálido. É preciso algo de mais vigoroso, que faça mais barulho que os folhetins e que repercuta até nas solidões. É preciso que o último vilarejo ouça falar do espiritismo. Quando a artilharia ribombar, cada um perguntará: o que há? E quererá ver. Quando fizemos a pequena brochura O Espiritismo na sua expressão mais simples, perguntamos aos nossos guias espirituais que efeito ela produziria. Responderam-nos: produzirá um efeito que não esperas, isto é, teus adversários ficarão furiosos de ver uma publicação destinada,
por seu baixíssimo preço, a espalhar-se na massa e penetrar em toda a parte. Já te foi anunciado um grande desdobramento de hostilidades. Tua brochura será o sinal. Não te preocupes. Já conheces o fim. Eles se irritam em face da dificuldade de refutar teus argumentos. Já que é assim, dizemos nós, essa brochura, que deveria ser vendida a 25 centavos, sê-lo-á por 2 sous. Nota do tradutor 16. Antiga moeda de cobre ou de níquel corresponderia a cerca de 5 centavos de franco francês. O acontecimento justificou essas previsões e nós nos congratulamos por isso. Aliás, tudo o que se passa foi previsto e devia ser para o bem da causa. Quando virdes uma grande manifestação hostil, longe de vos apavorardes, regozijai-vos, pois foi dito, o ribombar do trovão será o sinal da aproximação dos tempos preditos. Orai então, meus irmãos, orai sobretudo pelos vossos inimigos, pois serão tomados de verdadeira vertigem. Nem tudo, porém, ainda está realizado. As chamas da fogueira de Barcelona não subiram bastante. Se repetir em algum lugar, guardai-vos de a extinguir, porquanto, quanto mais se elevar, mais será vista de longe, como um farol, e ficará na lembrança das idades. Não intervenhais, pois, nem oponhais violência em parte alguma. Lembrai-vos de que o Cristo disse a Pedro que embainhasse a espada. Não imiteis as seitas que se entrelaceram em nome de um Deus de paz, que cada um invoca em auxílio aos seus furores. A verdade não se prova pelas perseguições, mas pelo raciocínio. Em todos os tempos, as perseguições foram as armas das causas más e dos que a tomam o triunfo da força bruta pela razão. A perseguição não é um bom meio de persuasão. Pode momentaneamente abater o mais fraco, convencê-lo jamais, porque mesmo no infortúnio em que tiver sido mergulhado, exclamará como Galileu na prisão: Eppur si muove. Nota do tradutor 17. A expressão italiana é Eppur si muove, embora no original esteja move. Recorrer à perseguição é provar que se conta pouco com a força da lógica. Jamais useis de represálias. A violência opõe a doçura e uma inalterável tranquilidade. Aos vossos inimigos retribui o mal com o bem. Por aí dareis um desmentido às suas calúnias e os forçareis a reconhecer que vossas crenças são melhores do que eles dizem. A calúnia, direis. Podemos ver com indiferença nossa doutrina indignamente deturpada por mentiras? Acusada de dizer o que não diz, ensinar o contrário do que ensina, produzir o mal quando só produz o bem? A própria autoridade dos que usam tal linguagem não pode falsear a opinião e retardar o progresso do espiritismo? Incontestavelmente, eis o seu objetivo. Alcançá-lo-ão? É outra questão, e não hesitamos em dizer que chegarão a um resultado inteiramente contrário, o de se desacreditarem à sua própria causa. Sem dúvida, a calúnia é uma arma perigosa e pérfida, mas tem 2 gumes e fere sempre a quem dela se serve. Recorrer à mentira para se defender é a prova mais forte de que não se tem boas razões para dar. Porquanto, se as tivessem, não deixaria de as fazer valer. Dizei que uma coisa é má, se tal for a vossa opinião.
Gritai-o de cima dos telhados, se for do vosso agrado. Ao público cabe julgar se estáis certos ou errados. Mas deturpá-la para apoiar o vosso sentimento, desnaturá-la, é digno de todo homem que se respeita. Na crítica das obras dramáticas e literárias, muitas vezes se veem apreciações opostas. Um crítico elogia sem reservas o que outro expõe ao ridículo. É direito seu. Mas o que pensar daquele que, para sustentar a sua censura, fizesse o autor dizer o que não diz e lhe atribuísse maus versos para provar que sua poesia é detestável? Assim acontece com os detratores do Espiritismo. Pelas calúnias, revelam a fraqueza de sua própria causa e a desacreditam, mostrando a que lamentáveis extremos são obrigados a recorrer para a sustentar. Que peso pode ter uma opinião fundada em erros manifestos? De duas uma. Ou esses erros são voluntários e pois há má-fé, ou são involuntários e o autor prova a sua inconsequência, falando do que não sabe. Num e no outro caso, ele perde todo o direito à confiança. O Espiritismo não é uma doutrina que marche na sombra. É conhecido e seus princípios são formulados de maneira clara, precisa e sem ambiguidades. A calúnia, portanto, não poderia atingi-lo. Para a convencer de impostura, basta dizer: lede e vede. Sem dúvida, é útil desmascará-la, mas é preciso fazê-lo com calma, sem azedume nem recriminação, limitando-se a opor sem discursos supérfluos o que é ao que não é. Deixai aos vossos adversários a cólera e as injúrias. Guardai para vós o papel da força verdadeira, o da dignidade e da moderação. Aliás, é preciso não exagerar as consequências dessas calúnias, que trazem consigo o antídoto de um veneno e são, em última análise, mais vantajosas que prejudiciais. Elas provocam forçosamente o exame dos homens sérios que querem julgar as coisas por si mesmos, e a isso não animados em razão da importância que lhes é dada. Ora, longe de temer o exame, o Espiritismo o provoca e não lamenta senão uma coisa: que tanta gente fale dele como os cegos das cores. Mas, graças aos cuidados que os nossos adversários tomam em torná-lo conhecido, em breve este inconveniente não existirá mais, isto é, tudo o que pedimos. A calúnia que ressalta de tal exame o engrandece, ao invés de diminuí-lo. Espíritas, não lamenteis, pois, essas deturpações, porque elas não tiram nenhuma das qualidades do Espiritismo. Ao contrário, falo-ão sobressair com mais brilho pelo contraste e confundirão os caluniadores. É bem possível que tais mentiras possam ter o efeito imediato de iludir pessoas e mesmo afastá-las. Mas o que é isso? Que são alguns indivíduos junto às massas? Vós mesmos sabeis quanto seu número é pouco considerável. Que influência pode ter isso no futuro? Esse futuro vos está assegurado. Os fatos realizados o respondem a cada dia, vos trazem a prova da inutilidade dos ataques de novos adversários. A doutrina do Cristo não foi caluniada, qualificada de subversiva e ímpia? Ele mesmo não foi tratado como velhaco e impostor? Inquietou-se por isso. Não, pois, sabia que seus inimigos passariam, a sua doutrina ficaria. Assim será com o Espiritismo. Singular coincidência. É apenas o retorno à pura lei do Cristo, e o atacam com as mesmas armas. Mas os seus detratores passarão.
É uma necessidade à qual ninguém pode subtrair-se. A geração atual se extingue todos os dias e com ela vão-se os homens imbuídos dos preconceitos de outra época. A que surge é alimentada por ideias novas. E, aliás, sabeis que ela se compõe de espíritos mais adiantados, que, enfim, devem fazer reinar a lei de Deus na terra. Olhai, pois, as coisas de mais alto. Não as vejais do ponto de vista acanhado do presente, mas deitai o olhar para o futuro e dizei: o futuro é nosso. Que nos importa o presente? Que são as questões pessoais? As pessoas passam, mas as instituições permanecem. Pensai que estamos no momento de transição, que assistimos à luta entre o passado, que se debate e puxa para trás, e o futuro que nasce e empurra para a frente. Quem vencerá? O passado é velho e caduco, falamos das ideias, enquanto o futuro é jovem e marcha para a conquista do progresso, que está nas leis de Deus. Vão-se os homens do passado, chegam os do futuro. Saibamos, pois, esperar com confiança e nos congratulemos por sermos os pioneiros encarregados de desbravar o terreno. Se tivermos trabalho, teremos salário. Trabalhemos, pois, não por uma propaganda furibunda e irrefletida, mas com a paciência e a perseverança do trabalhador que sabe o tempo que lhe falta para aguardar a ceifa. Semeemos a ideia, mas não comprometamos a colheita por uma semeadura intempestiva e por nossa impaciência antecipando o estado apropriado a cada coisa. Cultivemos acima de tudo as plantas férteis, que não pedem senão para germinar. Elas são bastante numerosas para ocupar todos os nossos instantes, sem consumir nossas forças contra os rochedos inamovíveis que Deus se encarregará de abalar ou de remover quando chegar o tempo, porque se Ele tem o poder de elevar montanhas, também tem o de as rebaixar. Deixemos a figura e digamos claramente que há resistências que será supérfluo tentar vencer e que se obstinam, mais por amor próprio ou por interesse do que por convicção. Seria perder tempo procurar trazê-las a nós, elas só cederão perante a força da opinião. Recrutemos os adeptos entre gente de boa vontade, que não falta. Aumentemos a falange em todos os que, fatigados pela dúvida e aterrorizados com o nada materialista, pedem apenas para crer, e logo seu número será tal que os outros acabarão por se render à evidência. Já se manifesta o resultado. Esperai, pois, em pouco vereis em vossas fileiras aqueles que só esperáveis no final. Falsos irmãos e amigos inábeis. Como demonstramos em nosso artigo precedente, nada poderia prevalecer contra o destino providencial do Espiritismo. Do mesmo modo que ninguém pode impedir a queda daquilo que, pelos decretos divinos, homens, povos ou coisas, deve cair, ninguém pode deter a marcha daquilo que tem de avançar. Em relação ao Espiritismo, esta verdade ressalta dos fatos realizados, e muito mais ainda de outro ponto capital. Se o Espiritismo fosse uma simples teoria, um sistema, poderia ser combatido por outro sistema, mas repousa sobre uma lei da natureza, tão bem quanto o movimento da Terra. A existência dos espíritos é inerente à espécie humana. Não se pode impedir que existam, como não se lhes pode impedir a manifestação, do mesmo modo que não se impede o homem de marchar. Para isso, não necessitam de nenhuma permissão e se riem de toda proibição, pois não se deve perder de vista que, além das manifestações mediúnicas propriamente ditas,
há manifestações naturais e espontâneas, que se produziram em todos os tempos e que se produzem diariamente num grande número de pessoas que jamais ouviu falar de espíritos. Quem, pois, poderia opor-se ao desenvolvimento de uma lei da natureza? Sendo obra de Deus, insurgir-se contra ela é revoltar-se contra Deus. Estas considerações explicam a inutilidade dos ataques dirigidos contra o espiritismo. O que os espíritas têm a fazer em presença dessas agressões é continuar pacificamente seus trabalhos, sem fanfarrice, com a calma e a confiança dadas pela certeza de chegar ao fim. Se nada, todavia, pode deter a marcha geral, há circunstâncias que podem provocar entraves parciais, como uma pequena barragem pode retardar o curso de um rio, sem o impedir de correr. Deste número são as atitudes irrefletidas de certos adeptos, mais zelosos que prudentes, que não calculam bem o alcance de seus atos ou de suas palavras, produzindo por isso mesmo uma impressão desfavorável sobre as pessoas ainda não iniciadas na doutrina, mais própria a afastá-las que as diatribes dos adversários. Sem dúvida, o espiritismo está muito espalhado. Contudo, estaria ainda mais se todos os adeptos tivessem seguido os conselhos da prudência e guardado uma prudente reserva. Sem dúvida, é preciso levar-lhe em conta a intenção, mas é certo que mais de um tem justificado o provérbio. Mais vale um inimigo confesso que um amigo inconveniente. O pior disto é fornecer armas aos adversários que sabem explorar habilmente uma inconveniência. Nunca seria demais recomendar aos espíritas que refletissem maduramente antes de agir. Em tais casos, manda a prudência não confiar em sua opinião. Hoje que todos os lados se formam grupos ou sociedades, nada mais simples que se pôr de acordo antes de agir. Não tendo em vista senão o bem da causa, o verdadeiro espírita sabe fazer a abnegação do amor próprio. Crer em sua própria infalibilidade, recusar o conselho da maioria e persistir no caminho que se demonstra mau e comprometedor, não é a atitude de um verdadeiro espírita. Seria dar prova de orgulho e não de obsessão. Entre as inabilidades, é preciso colocar em primeira linha as publicações intempestivas ou excêntricas, por serem os fatos de maior repercussão. Nenhum espírita ignora que os espíritos estão longe de possuir a soberana ciência. Muitos dentre eles sabem menos que certos homens, e como certos homens também têm a pretensão de tudo saber. Sobre todas as coisas tem sua opinião, que pode ser justa ou falsa. Ora, ainda como os homens em geral, os que têm ideias mais falsas são os mais obstinados. Esses pseudo-sábios falam de tudo, constroem sistemas, criam utopias ou ditam as coisas mais excêntricas, sentindo-se felizes quando encontram intérpretes complacentes e crédulos que lhes aceitam a elucubrações de olhos fechados. Esse tipo de publicação tem grave inconveniente, pois o médium, iludido e muitas vezes seduzido por um nome apócrifo, tem-na como coisa séria, de que se apodera a crítica prontamente para denegrir o espiritismo, ao passo que, com menos presunção, bastaria que se tivesse aconselhado com os colegas para ser esclarecido. É muito raro, neste caso, que o médium não ceda às injunções de um espírito que ainda, como certos homens, quer ser publicado a qualquer preço. Com mais experiência, ele saberia que os espíritos verdadeiramente superiores aconselham
mas não impõem nem adulam jamais, e que toda prescrição imperiosa é um sinal suspeito. Quando o Espiritismo estiver completamente implantado e conhecido, as publicações desta natureza não terão mais inconvenientes que os maus tratados de ciência em nossos dias. Mas, repetimos, no começo elas incomodam muito. Em matéria de publicidade, portanto, toda a circunspecção é pouca e não se calcularia com bastante cuidado o efeito que talvez produzisse sobre o leitor. Em resumo, é um grave erro crer-se obrigado a publicar tudo quanto ditam os espíritos, porque, se os há bons e esclarecidos, também os há maus e ignorantes. Importa fazer uma escolha muito rigorosa de suas comunicações e suprimir tudo quanto for inútil, insignificante, falso ou suscetível de produzir má impressão. É preciso semear, sem dúvida, mas semear a boa semente e em tempo oportuno. Passemos a um assunto ainda mais grave: os falsos irmãos, os adversários do Espiritismo. Alguns, pelo menos, já que pode haver os de boa-fé, não são, como se sabe, tão escrupulosos quanto a escolha dos meios. Para eles, toda a luta é válida, e quando não podem tomar uma fortaleza de assalto, minam-na. Em falta de boas razões, que são armas leais, vemo-los todos os dias vomitar mentiras e calúnias sobre o Espiritismo. A calúnia é odiosa, bem o sabem, e a mentira pode ser desmentida. Assim, procuram fatos para justificar-se. Mas como encontrar fatos comprometedores entre pessoas sérias, se não os produzindo mesmo ou pelos filiados? Como vimos, o perigo não está no ataque aberto, nem nas perseguições, nem mesmo na calúnia. Está nas intrigas ocultas, empregadas para desacreditar e arruinar o Espiritismo por si mesmo. Serão bem-sucedidos? É o que vamos examinar agora. Já chamamos a atenção para essa manobra do relatório de nossa viagem de 1862, porque em nosso caminho recebemos 3 beijos de Judas, com os quais não nos enganamos, embora não nos tivéssemos manifestado. Aliás, tínhamos sido prevenidos antes de nossa partida das armadilhas que nos seriam estendidas. Mas ficamos de olho, certos de que um dia seriam desmascarados, porque é tão difícil a um falso espírita quanto a um espírito mau simular um espírito superior. Nenhum nem outro podem sustentar por muito tempo seu papel. De várias localidades nos indicam criaturas, homens e mulheres de antecedentes e ligações suspeitas, cujo aparente zelo pelo Espiritismo apenas inspira uma medíocre confiança, e não nos surpreendemos de aí encontrar os 3 Judas de que falamos. Eles existem nas baixas e nas altas camadas. Da parte deles, é muitas vezes mais que zelo, é entusiasmo, uma admiração fanática. Em sua opinião, seu devotamento vai até o sacrifício de seus interesses e, apesar disso, não atraem simpatias. Um fluido malsão parece envolvê-los e sua presença nas reuniões lança um manto de gelo. Acrescente-se que existem alguns cujos meios de subsistência se tornam um problema, sobretudo na província, onde todo mundo se conhece. O que caracteriza principalmente esses pretensos adeptos é a tendência a fazer o Espiritismo sair dos caminhos da prudência e da moderação, por seu ardente desejo do triunfo da verdade, a estimular as publicações excêntricas, a extasiar-se de admiração ante as comunicações apócrifas, mais ridículas e que tem o cuidado de espalhar. A provocar nas reuniões assuntos comprometedores sobre política e religião,
sempre pelo triunfo da verdade, que não pode ficar debaixo do alqueire. Seus elogios aos homens e às coisas são bajulações de arrepiar. São os fanfarrões do espiritismo. Outros são mais afetados e hipócritas, com um olhar oblíquo e palavras melífluas, sopram a discórdia enquanto pregam a união. Suscitam com habilidade a discussão de questões irritantes ou ferinas, capazes de provocar dissidências. Excitam uma inveja de predominância entre os vários grupos e ficariam contentíssimos se os vissem a se apedrejarem. E em favor de algumas divergências de opinião sobre certas questões de formas ou de fundo, geralmente provocadas, erguem bandeira contra bandeira. Alguns, ao que dizem, contraem enorme despesa com livros espíritas de que os livreiros não se dão conta, e uma excessiva propaganda. Mas, por obra do acaso, a escolha de seus adeptos é infeliz. Uma fatalidade os leva a se dirigirem de preferência a pessoas exaltadas, de ideias obtusas ou que já deram sinais de aberração. Depois do insucesso que deploram, gritando em toda parte, constata-se que essa gente se ocupava do espiritismo, do qual a maior parte do tempo não entendia patavina. Aos livros espíritas que esses zelosos apóstolos distribuem generosamente, muitas vezes adicionam, não críticas, pois seria falta de habilidade, mas livros de magia e feitiçaria, ou escritos políticos pouco ortodoxos ou ignóbeis, diatribes contra a religião, a fim de que, surgindo um malogro qualquer, fortuito ou não, se possam confundir tudo numa verificação posterior. Como é mais cômodo ter as coisas à mão para ter comparsas dóceis, o que não se encontra em toda parte, alguns organizam ou fazem organizar reuniões nas quais se ocupam de preferência daquilo que o Espiritismo recomenda não se ocupem, e nas quais se tem o cuidado de atrair estranhos, que nem sempre são amigos. Aí, o sagrado e o profano estão indignamente confundidos. Os mais venerados nomes são associados às mais ridículas práticas da magia negra, acompanhadas de sinais e palavras cabalísticas, talismãs, tripés, sibilinos e outros acessórios. Alguns acrescentam como complemento, e por vezes visando ao lucro, a cartomancia, a quiromancia, a borra de café, o sonambulismo pago, etc. Espíritos complacentes que aí encontram intérpretes não menos complacentes predizem o futuro, leem a Buena Dicha, descobrem tesouros ocultos e tios na América e, caso necessário, indicam a cotação da bolsa e os números premiados da loteria. Depois, um belo dia, a justiça intervém ou a gente lê no jornal a descrição de uma sessão de espiritismo a qual o autor assistiu e conta o que viu com os próprios olhos. Tentareis trazer toda essa gente a ideias mais sãs? Seria trabalho perdido, e compreende-se por que a razão e o lado sério da doutrina não lhes interessa. É o que mais os contraria, dizer-lhes que prejudicam a causa, que fornecem arma aos inimigos, é lisonjeá-los. Seu objetivo é desacreditá-la, tendo o ar de a defender. Instrumentos não temem comprometer os outros, fazendo que sofram os rigores da lei, nem a si mesmos, pois sabem encontrar uma compensação. Nem sempre seu papel é idêntico, varia conforme a posição social, as aptidões, a natureza de suas relações e o elemento que os faz agir, embora o fim seja sempre o mesmo. Nem todos empregam meios tão grosseiros, mas não menos pérfidos. Lede certas publicações que se dizem simpáticas à ideia,
mesmo as que aparentam defendê-la. Examinai todos os pensamentos e vede-se, às vezes, ao lado de uma aprovação posta à guisa de cobertura e de etiqueta. Não descobris como que, lançado ao acaso, um pensamento insidioso, uma insinuação de duplo sentido, um fato relatado de modo ambíguo e que pode ser interpretado num sentido desfavorável. Entre estes, uns são menos velados e, sob o manto do espiritismo, visam suscitar divisões entre os adeptos. Certamente perguntarão se todas as torpezas de que acabamos de falar se devem invariavelmente a manobras ocultas ou a uma comédia com fim interesseiro, ou se também não podem resultar de um movimento espontâneo. Numa palavra, se todos os espíritas são homens de bom senso e incapazes de se enganar. Pretender que todos os espíritas sejam infalíveis seria tão absurdo quanto a pretensão dos nossos adversários de deterem o privilégio exclusivo da razão. Mas, se alguns se enganam, é que se equivocam quanto ao sentido e ao fim da doutrina. Neste caso, sua opinião não pode fazer lei, e é ilógico e desleal, conforme a intenção, tomar a ideia individual pela ideia geral e explorar uma exceção. Seria o mesmo que tomar as aberrações de alguns sábios como regras da ciência. A esses diremos: se quiserdes saber de que lado está a presunção de verdade, estudai os princípios admitidos pela imensa maioria, se não ainda pela unanimidade absoluta dos espíritas do mundo inteiro. Podem, pois, os crentes de boa fé enganar-se e não os incriminamos por não pensarem como nós. Se entre as torpezas relatadas acima, algumas não passassem de opinião pessoal, nelas não veríamos senão desvios isolados, lamentáveis. Seria, porém, injusto responsabilizar a doutrina que as repudia abertamente. Mas se dizer que pode ser o resultado de manobras interesseiras, é que nosso quadro é feito sobre modelos. Ora, como é a única coisa que o Espiritismo tem realmente a temer no momento, convidamos todos os adeptos sinceros a se pôr em guarda, evitando as armadilhas que lhes poderiam estender. Para tanto, jamais seriam bastante circunspectos na escolha dos elementos a introduzir nas reuniões, nem repeliriam com excessivo cuidado as sugestões que tendessem a desnaturar o caráter essencialmente moral. Mantendo nisto a ordem, a dignidade e a gravidade que convém a homens sérios que se ocupam com coisas sérias, fecharão o acesso aos mal-intencionados, que se retirarão quando reconhecerem que aí nada têm a fazer. Pelos mesmos motivos, devem declinar de toda solidariedade com as reuniões formadas fora das condições prescritas pela sã razão e os verdadeiros princípios da doutrina, se não os puderem conduzir ao bom caminho. Como se vê, há certamente grande diferença entre os falsos irmãos e os amigos inábeis, mas, sem o querer, o resultado pode ser o mesmo, desacreditar a doutrina. A nuance que os separa frequentemente está apenas na intenção, o que por vezes poderia confundi-los, e vendo-os servir os interesses do partido contrário, supor que por este foram conquistados. A circunspecção, pois, sobretudo neste momento, é mais necessária que nunca, porquanto não devemos esquecer que palavras, ações ou escritos inconsiderados são explorados e que os adversários são satisfeitíssimos por poderem dizer que isto vem dos espíritas. Neste estado de coisas, compreende-se que armas a especulação, tendo em vista os abusos que pode suscitar.
haverá de oferecer aos detratores para apoiar a acusação de charlatanice. Em certos casos, portanto, isto pode ser uma armadilha da qual se deve desconfiar. Ora, como não há charlatanice filantrópica, a abnegação e o desinteresse absolutos dos médiuns tiram os detratores, um de seus mais poderosos meios de denegrir, cortando pela raiz toda discussão a respeito. Levar a desconfiança ao excesso seria um grave erro, sem dúvida, mas em tempos de luta e quando se conhece a tática do inimigo, a prudência torna-se uma necessidade, que, aliás, não exclui a moderação nem a observação das conveniências, das quais não devemos jamais nos separar. Por outro lado, não nos poderíamos equivocar quanto ao caráter do verdadeiro espírita. Há nele uma franqueza de atitudes que desafia toda suspeição, sobretudo quando corroborada pela prática dos princípios da doutrina. Que se levante bandeira contra bandeira, como procuram fazer nossos antagonistas, o futuro de cada um será subordinado à soma de consolações e satisfações morais que elas trazem. Um sistema não pode prevalecer sobre outro, senão sob a condição de ser mais lógico. E só a opinião pública pode julgar com soberania. Em todo o caso, a violência, as injúrias e a acrimônia são maus antecedentes e uma recomendação ainda pior. Para examinar as consequências desse estado de coisas, tais intrigas podem incontestavelmente levar a algumas perturbações parciais, momentâneas, razão por que é preciso abortá-las tanto quanto possível. Contudo, não poderiam prejudicar o futuro. Primeiramente, porque não terão tempo, desde que são manobras da oposição, que cairá pela força das coisas. Em segundo lugar, porque digam o que disserem, jamais tirarão a doutrina seu caráter distintivo, sua filosofia racional e sua moral consoladora. Por mais que a torturem e deturpem, por mais que façam falar os espíritos à sua vontade ou reúnam comunicações apócrifas para lançar contradições de permeio, não farão prevalecer um ensino isolado, ainda que verdadeiro ou imaginário, contra o que é dado por toda parte. O Espiritismo se distingue de todas as outras filosofias pelo fato de não ser o produto da concepção de um só homem, mas de um ensino que cada um pode receber em todos os pontos do globo. E tal é a consagração que recebeu o Livro dos Espíritos. Escrito sem equívocos possíveis e ao alcance de todas as inteligências, esse livro será sempre a expressão clara e exata da doutrina e a transmitirá intacta aos que vierem depois de nós. As cóleras que excita são indícios do papel que ele é chamado a representar e da dificuldade de lhe opor algo de mais sério. O que fez o rápido sucesso da doutrina espírita são as consolações e as esperanças que dá. Todo sistema que, pela negação dos princípios fundamentais, tendesse a destruir a própria fonte dessas consolações, não poderia ser acolhido com simpatia. Não se deve perder de vista que estamos, como já o dissemos, em momento de transição e que nenhuma transição se opera sem conflito. Não se admirem, pois, de ver agitarem-se as paixões em jogo, as ambições comprometedoras, as pretensões malogradas e cada um tentar recuperar o que vê escapar, agarrando-se ao passado. Mas, pouco a pouco, tudo isso se extingue, a febre se acalma, os homens passam e as ideias novas ficam.
Espíritas, elevai-vos pelo pensamento. Olhai 20 anos para a frente e o presente não vos inquietará. Morte do Senhor Guillaume Renaud, de Lyon. Domingo, 1º de fevereiro, foram realizadas em Lyon as exéquias do Senhor Guillaume Renaud, antigo oficial condecorado com a medalha de Santa Helena, e um dos mais antigos e fervorosos espíritas daquela cidade, muito conhecido entre seus irmãos de crença. Embora sobre alguns pontos de forma que combatemos, aliás pouco importantes e que não atingem a doutrina, professasse ideias particulares que não eram partilhadas por todos, não deixava de ser menos amado e estimado pela bondade de seu caráter e por suas eminentes qualidades morais. E nós mesmos, caso estivéssemos em Lyon naquela ocasião, teríamos tido prazer em lançar algumas flores sobre o seu túmulo. Que ele receba aqui, bem como sua família e amigos particulares, o testemunho de nossa afetuosa lembrança. Homem simples e modesto, o Senhor Renaud quase não era conhecido fora de Lyon. Entretanto, sua morte repercutiu até no vilarejo de Otessona, onde foi contada no púlpito, domingo 8 de fevereiro, do seguinte modo. O vigário da paróquia, entretendo os paroquianos com os horrores do espiritismo, acrescentou que o chefe dos espíritas de Lyon havia morrido há 3 ou 4 dias, que tinha recusado os sacramentos, que ao seu enterro não havia comparecido mais que 2 ou 3 espíritas, sem parentes nem sacerdotes. Que se o chefe dos espíritas, fazendo alusão ao Sr. Allan Kardec, morresse, ele o lamentaria se fizesse como o de Lyon. Depois concluiu dizendo, nada negar dessa doutrina, nada afirmar, a não ser que era o demônio que agia contra a vontade de Deus. Se quiséssemos refutar todas as falsidades que atribuem ao Espiritismo, na tentativa de desmascarar o seu objetivo e o seu caráter, encheríamos nossa revista. Como isso pouco nos inquieta, deixemos que falem, limitando-nos a recolher as notas que nos enviam para utilizá-las posteriormente, se houver oportunidade, na história do Espiritismo. Nas circunstâncias que acabamos de falar, trata-se de um fato material sobre o qual o senhor vigário, sem dúvida, foi mal informado, pois não queremos supor que, conscientemente, tenha ele querido induzir um erro. Por certo, procederia melhor se tivesse agido com menos ardor e esperasse informes mais exatos. Acrescentaremos que há pouco tempo, a propósito da morte de um de seus habitantes, fizeram espalhar naquela comuna o boato, por certo de muito mau gosto, que a Sociedade dos Irmãos Batedores, composta de 7 ou 8 indivíduos da comuna, queria ressuscitar os mortos, pondo-lhes na fronte emplastros feitos com uma pomada preparada pela Sociedade Espírita de Paris. Que essa sociedade de irmãos batedores ia visitar todas as noites o cemitério para dar nova vida aos mortos. As mulheres e a gente moça do bairro ficaram apavoradas, a ponto de não mais ousarem sair de casa, com medo de encontrar defuntos. Lamentavelmente, mais não era preciso para impressionar algum cérebro fraco ou doentio, e se acontecesse um acidente, logo se cuidaria de o debitar à conta do espiritismo. Voltemos ao Sr. Renaud. Durante sua doença, inúteis esforços foram tentados para que ele fizesse uma autêntica abjuração de suas crenças espíritas. Apesar disso, um venerável sacerdote o confessou e lhe deu a absolvição. É verdade que, depois disto, quiseram retirar o certificado de confissão e a absolvição foi declarada nula pelo clero de Saint-Jean, como tendo sido dada
precipitadamente. É um caso de consciência que não nos incumbiremos de resolver. Daí esta reflexão muito justa, feita em público, que aquele que recebe a absolvição antes de morrer não pode saber se é válida ou não, pois com a melhor intenção pode um padre dá-la de maneira precipitada. O clero, pois, se recusou obstinadamente a receber o corpo na igreja, porque o Sr. Renaud não quis se retratar de nenhuma das convicções que lhe haviam dado tantas consolações e feito suportar com resignação as provas da vida. Por um sentimento de conveniência que apreciarão e em razão das pessoas que seríamos forçados a designar, passamos em silêncio as lamentáveis manobras que foram tentadas, as mentiras que foram inventadas para provocar desordem nesta circunstância. Apenas nos limitamos a dizer que foram completamente frustradas pelo bom senso e prudência dos espíritas, que a respeito receberam provas da benevolência das autoridades. Recomendações haviam sido feitas por todos os chefes de grupos, a fim de não se responder a nenhuma provocação. Em face da recusa do clero de conceder as orações da igreja, o corpo foi levado diretamente da casa ao cemitério, seguido por perto de 1000 pessoas, entre as quais se achavam cerca de 50 senhoras e moças, o que não é hábito em Lyon. Sobre o túmulo, e apropriada circunstância, foi lida uma prece por um dos assistentes, e por todos ouvida, cabeça descoberta, em religioso recolhimento. Em seguida, a multidão retirou-se silenciosa, como havia começado. Tudo terminou na mais perfeita ordem. Como contraste, diremos que o Sr. Sanson, nosso antigo colega, recebeu todos os sacramentos antes de morrer, que foi levado à igreja e acompanhado por um padre no cemitério, embora tivesse previamente declarado, de modo formal, que era espírita e não renegaria nenhuma de suas convicções. Entretanto, disse-lhe o padre, se eu condicionasse a absolvição a esta negação, que fareis? Lamentaria muito, respondeu o Sr. Sanson, mas persistiria, porquanto vossa absolvição de nada valeria. Como assim? Então não credes na eficácia da absolvição? Sim, mas não creio na virtude de uma absolvição recebida por hipocrisia. Ouvi-me. Para mim, o espiritismo não é uma crença, é um artigo de fé e um fato tão patente quanto a vida. Como quereis que eu negue um fato que me é demonstrado como o dia que nos ilumina e ao qual devo a cura miraculosa da minha perna? Se o fizesse, seria com os lábios e não com o coração. Eu seria perjuro. Assim, dareis absolvição a um traidor. Digo que de nada valeria, porque a daríeis pro forma e não pelo fundo. Eis porque preferiria dela ser dispensado. Meu filho, replicou o padre, sois mais cristão do que muitos que dizem sê-lo. Recolhemos estas palavras do próprio Sr. Sanson. Circunstâncias semelhantes à do Sr. Renaud podem apresentar-se aqui ou alhures. Esperamos, pois, que todos os espíritas hão de seguir o exemplo dos confrades de Lyon e que em nenhum caso desistam da moderação, que é uma consequência dos princípios da doutrina e a melhor resposta a dar aos seus detratores que só buscam pretextos para motivar os seus ataques. Evocado num grupo central de Lyon, 36 horas depois de sua morte, o Sr. Renaud deu a seguinte comunicação. Ainda estou um pouco embaraçado para comunicar-me e, não obstante encontre aqui rostos amigos e corações simpáticos, sinto-me quase envergonhado, ou, para melhor dizer, meu pensamento está um pouco imaturo.
Ó Senhora B, que diferença e quanta mudança na minha posição. Muito obrigado por vossa constante afeição. Obrigado, Senhora V, por vossas boas visitas, por vossa consideração. Perguntais e quereis saber o que me aconteceu desde ontem. Comecei a me desligar do corpo pela manhã. Parecia que me evaporava. Sentia o sangue coagular-se nas veias e pensava que ia aniquilar-me. Pouco a pouco perdi a percepção das ideias e adormeci com certa dor compressiva. Depois despertei, e então vi à minha volta espíritos que me cercavam e me festejavam. Então experimentei alguma confusão. Não distinguia bem os mortos e os vivos. As lágrimas e as alegrias me perturbaram um pouco a cabeça. E de todos os lados me chamavam, como ainda me chamam neste momento. Sim, graças aos verdadeiros amigos que me protegeram, evocado e encorajado nesta dura passagem, pois há sofrimento no desligamento. E não é sem dor muito viva que o espírito deixa o corpo. Compreendo o grito de chegada e me explico o suspiro da partida. Fui evocado várias vezes, estou fatigado, como um viajor que atravessou a noite. Antes de partir, permitireis que eu voltasse e vos apertasse a mão? G. Renaud. O Sr. Renaud foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. A falta de espaço nos obriga a adiar a publicação.